Havendo quórum legal, sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão especial de audiência pública. Convido para sentar à mesa o ilustríssimo senhor Luiz Guilherme Erce da Silva, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPOG. Gostaria também de convidar o ilustríssimo senhor Luiz Fernando Martins, secretário municipal interino de Fazenda. Também convidamos para sentar à mesa o ilustríssimo senhor José Cantídio Pinto, secretário adjunto de Planejamento. Gostaríamos também de convidar o ilustríssimo senhor José Abrantes de Aquino, subsecretário da Sinfaz. Convidamos o ilustríssimo senhor Luiz Henrique Gonçalves, do Departamento de Contabilidade da Sinfaz. Também, por favor, para sentar-se à mesa. Para darmos início a essa sessão especial de audiência pública, convidamos o presidente da Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores, Marcelo Reis, para proceder à leitura da ordem do dia. Bom dia a todos. Agradecer mais uma vez a equipe técnica da Prefeitura que, atendendo esse chamado da Casa, apresenta as metas fiscais desse quadriênio, final do ano passado e início da gestão do exercício 2018. Mais uma vez, agradecer a equipe técnica em nome do Augusto, Chiquinho e os demais membros responsáveis pelos números, os guarda-livros da Prefeitura. Ordem do dia. Sessão especial da 49ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura. Audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2017. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, SEMPOG. Em atenção ao ofício número 42, Gabinete SEMPOG, datada de 7 de fevereiro de 2018. Câmara Municipal, vereador Maurício Carvalho, presidente. Bom dia a todos. Nesse momento, nós passamos a palavra ao Luiz Erce para poder fazer as suas devidas ponderações, ao Luiz Guilherme Erce da Silva, secretário municipal de Planejamento, para fazer suas ponderações em relação a essa audiência. Dessa comissão, Alex Paletó, em nome do qual eu apresento os meus respeitos aos demais vereadores que compõem a mesa, ao secretário interino da Fazenda, doutor Luiz Fernando, secretário de Finanças e Contabilidade, doutor Aquino,
responsável, diretor do Departamento de Contabilidade, Luiz Henrique, doutor Luiz Henrique, e o secretário adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão, Coronel Cantilho. Essa audiência corresponde às informações que foram concluídas em relação ao terceiro quadrimestre de 2017 da Prefeitura do município de Porto Velho. Nós tivemos alguns problemas de natureza técnica, operacional. A Prefeitura passou praticamente uma semana, nós tivemos um prejuízo na estrutura elétrica da Secretaria de Fazenda, e isso nos atrasou bastante o domínio absoluto das informações e na construção também dessas informações. Então, em função da compatibilização desses dados terem ocorrido bastante recentemente, a gente vai fazer uma apresentação e eu peço a calma possível, senhor presidente, para que nós possamos ir verificando as correlações das informações fiscais. A Prefeitura do município de Porto Velho, com referência ao exercício de 2017, vou dar um panorama rápido em relação a 2017, com referência à receita, e depois a gente se fixa mais no terceiro quadrimestre de 2017. A Prefeitura construiu a perspectiva de um orçamento de R$ 1.375.062.148, R$ 162.148, e na realidade ela conseguiu viabilizar uma receita de R$ 1.297.647,35, tendo, portanto, uma frustração de 5,63%. Adicionando-se a esses valores o superávit financeiro apurado em relação a 2017, com base em 2016, adiciona-se a esse valor 63 milhões, ainda R$63.668.606,65. Portanto, no fechamento do exercício 2017, de uma forma geral, de R$ 1.375.062.148 foram arrecadados. Então, fechada a contabilidade em R$ 1.360.716.642,63. Esse é a performance da Prefeitura com referência a valores agregados do orçamento de 2017. Agora nós vamos nos ater mais especificamente à realização do quadrimestre.
terceiro quadrimestre de 2017, a previsão de arrecadação era de 200 das receitas tributárias. Eu queria, presidente, observar que qualquer esclarecimento maior, ele pode ser prestado, deve ser prestado tanto pelo contador, doutor Luiz Henrique, quanto pelo Aquino, secretário adjunto de Finanças e Contabilidade. Então, com referência às receitas tributárias, havia uma previsão que se compõe nessa receita tributária dos impostos e as taxas, havia uma previsão de arrecadação total de 257 milhões, estou me referindo ao terceiro quadrimestre, 257 milhões 90.942 reais, dos quais se efetivou 250 milhões 265.424 reais e 40 centavos, havendo, portanto, uma frustração de menos 2,65% a menor da previsão inicial. Há que se destacar, dentro das receitas tributárias, que o IPTU ele superou um pouco a previsão, que era de 19.900.000 e uma fração, superou, procedendo uma arrecadação de 20.414.000 e uma fração, enquanto que em relação a 2016 ele cresceu efetivamente 3 milhões de reais aproximadamente em termos redondos. O imposto de renda, considerando uma melhoria no padrão salarial da prefeitura, o imposto de renda também se transforma em receita. O imposto de renda retido na fonte dos servidores transforma em receita para o município e oportunizou, em função de uma previsão de 39.371.000 reais e 371.860 reais, oportunizou uma receita de 46.901.419 reais, superando em 2016 em aproximadamente 4 milhões também. Eu estou procurando fazer alguns arredondamentos, porque os números estão disponíveis, estão projetados ali, para nós sermos um pouco mais dinâmicos. Mas nada impede de qualquer esclarecimento maior nós possamos proceder. Eu deixo a palavra também aos vereadores, a vereadora presidente Cristiane Lopes, desejar fazer algum tipo de arguição, secretário, a palavra será concedida, vereadora. Com referência ao ITBI, a estrutura se mantém, inclusive um pouco numa inflexão discreta de 16 em relação a 17, ou seja, 17 foi um pouco menor discretamente do que 2016. E o ISSQN teve uma frustração importante de 9,86, e os esclarecimentos maiores podem ser prestados pela Secretaria da Fazenda, mas eu posso antecipar que nós identificamos algumas variáveis que fizeram com que isso se sucedesse, que foi em função do Sistema Simples Nacional. E a corrida para o Sistema Simples Nacional fez com que essa receita tivesse uma inflexão importante de quase 10%, que é bastante representativa para a Prefeitura. Eu não sei se o doutor Henrique e o Aquino querem fazer algum esclarecimento. Não? Ok. Então, os impostos, considerando o IPTU, Imposto de Renda Retido na Fonte, o ITBI e o ISSQN,
tiveram uma receita de 226 milhões, previsão de 226 milhões de 627.402 reais, e cuja receita efetivamente se deu em 218 milhões 989.184 reais e 72 centavos. Por outro lado, as taxas, que tinha uma previsão de 17 milhões, as taxas de exercício do poder de polícia e as taxas de prestação de serviço de 13.399.000, respectivamente. A taxa de exercício do poder de polícia teve 15 milhões, com uma frustração de 10%. E a taxa de prestação de serviço teve uma inflexão positiva de 19,01%, promovendo uma arrecadação de 15.946.000 reais. Isso são... nós fizemos referência à composição da receita tributária especificamente. Quanto à composição da receita de contribuições, que se refere ao IPAM e basicamente a ENDU, o IPAM está com situação absolutamente em equilíbrio, pelos números que nós temos aqui, de uma previsão de 91.840.000, nós tivemos uma arrecadação de 91.131.000, e superando 2016, supera 2017 em discretamente um 0,77. Isso decorre presumivelmente de uma carteira bastante, ela não está correspondendo a um passivo importante com relação ao elemento moderador, e pode ser isso daqui uma das causas, certamente sim, dessa pequena frustração de 0,77%. As contribuições econômicas se referem fundamentalmente a ENDU, tinha uma previsão de 20.347.930 e arrecadou 18.540.511 reais, e uma fração. Também nesse componente nós tivemos uma discreta redução de alíquota. Não sei se o Henrique pode justificar isso aqui, de menos 8,88 em relação a 2016. Em 2016 a arrecadação foi de 18.735, uma fração, enquanto que em 2017 foi de 18.544. Na verdade, uma frustração de menos 1,04. Com isso, eu passo, essa seria a receita de contribuições, com essa composição. Eu passo agora para as transferências correntes, que é onde a gente encontra uma situação, uma performance bastante interessante, sobretudo no que faz referência ao FPM, ainda que aí o FPM esteja mostrando uma previsão inicial de 219 milhões, e aconteceu em 2017 228 milhões e 700 mil, uma fração. Quando a gente observa 2016 está apresentando uma receita de 248 milhões 474 mil e uma fração. Acontece que 2016 ele teve os recursos originários do repatriamento daqueles recursos que vieram do exterior
para o Brasil. E isso foi nada menos do que aproximadamente 25 milhões de reais. Esses 25 milhões de reais, eles não se constituem em receita perene para o exercício 2017. Aqui ele aparece como arrecadação, mas quando a gente compõe e compara 2017 em relação a 2016, na realidade nós temos uma diferença favorável em relação à arrecadação efetiva ocorrida em 2016, excluindo o repatriamento, que não é receita perene, de 208 milhões e 20 mil reais e uma fração, enquanto que em 2017 tivemos 228, ou seja, nós estamos com aproximadamente 20 milhões em valores absolutos, comparando o FPM de 2016 em relação a 2017, excluindo os recursos repatriados, porque não são receitas perenes e eles não se incluem para efeito de 2017. Fazendo esse esclarecimento, porque vai ficar parecendo que em 2016, e em valores absolutos é real, 2016 deu 248 milhões de uma fração, enquanto que em 2017 deu 228. Repito, excluindo o repatriamento, a gente tem uma receita superavitária em função da previsão do FPM 2017. Vou puxar dessas transferências correntes aquelas componentes de receita que tem maior realce. Eu salto agora para os recursos minerais. Foi contemplado em 2017, e eu aqui tenho que lembrar que o orçamento de 2017 foi um orçamento que foi recebido pelo prefeito Hildo. Então nós trabalhamos um orçamento naquela ocasião que foi projetado ainda no mês de junho, por aí, de 2016 para 2017, e que essa previsão, em função do grau de incerteza que nós temos na nação brasileira, traz reflexos de toda ordem para nós. Desculpa. Então, a previsão que foi projetada dos recursos hídricos para 2017 foi de 78 milhões de reais. Essa previsão, ela é uma previsão, de certa forma, atípica. Não existia nenhuma história estabelecida de um crescimento que fosse possível ter essa performance de arrecadação no exercício 2017. Tanto que, com todo o esforço da Secretaria da Fazenda, fazendo incursões às hidrelétricas, Santo Antônio, etc., para ver a possibilidade de nós alcançarmos essa previsão, contudo, nós tivemos uma frustração importante de 16,14, cuja receita de uma previsão de 78 milhões e 800 mil ficou fechada em 61 milhões e 831 mil e uma fração. Então, foi uma queda importante nessa previsão em relação aos recursos hídricos. Da mesma forma que eu falei anteriormente, quando tratando das receitas tributárias, que o ISSQN também teve uma frustração importante. Se eu não estou equivocado, aproximadamente 17 milhões. Então, nós temos 17, com 17 aqui, aproximadamente 34 milhões. Com referência aos recursos do SUS, nós também tivemos uma discreta inflexão negativa,
de 1,48%, de 3,78%, para uma previsão de 81.101.000 e uma fração, e foi arrecadado 79.901.000 e uma fração. Então, esse é o perfil do procedimento de arrecadação das transferências correntes, que nós evidenciamos aqui as mais representativas na composição da receita do município. Ainda com referência às transferências correntes, nós temos que realçar o ICMS, e de uma previsão de 233.569.000 e uma fração, nós arrecadamos 270 milhões. Então, isso aqui foi muito expressivo, com um incremento de 24,81%. E uma melhoria substantiva em relação a 2016, cuja receita naquela ocasião foi de 216 milhões. Para 270 milhões, nós estamos falando em 54 milhões em relação a 2016. E estamos falando em relação a 2017, a previsão, um incremento de aproximadamente 32 milhões e 600 mil reais, extremamente significativo. O IPVA também participou bem, só que tem uma frustração discreta de 5,92. De uma previsão de 50 milhões, arrecadamos 47 milhões e 371 mil e uma fração. Uma outra componente das transferências correntes muito importante é o Fundeb, de uma previsão de 160 milhões, mas é importante observar que as transferências federais, quase todas elas, tiveram uma pequena inflexão negativa. Então, tivemos no SUS já verificado, e estamos observando agora no Fundeb de uma previsão de 160 milhões, nós tivemos 158 milhões, uma inflexão aí de aproximadamente 2 milhões, 1 milhão em fração. E contribuímos em contrapartida para a composição do Fundeb Nacional com 105 milhões. Então, de 158 sai 105, nós ficamos efetivamente com 50 e poucos milhões de reais. Então, esses são, diria, os grandes números mais representativos das transferências correntes que são realçáveis. Com referência, eu já fiz alusão um pouquinho para trás, com referência às receitas correntes intra-orçamentárias, fundamentalmente recursos do IPAM, eu já fiz referência, não vou repetir, bastante equilíbrio. Apenas nós estamos vivendo uma frustração na receita do moderador, que é importante em função do atendimento aos servidores, de atendimentos médicos importantes, de valor expressivo, e que, de acordo com a lei que rege o desconto no salário dos servidores, nós temos o IPAM está tendo uma frustração importante também com relação ao retorno do elemento moderador face aos dispêndios de assistência médica. Então, mas de uma forma geral, se for o caso e até para maiores esclarecimentos sobre isso, o presidente do IPAM poderá falar muito melhor do que nós com relação a toda a parte operacional daquela autarquia.
Com referência a essa parte que fizemos até agora, é com relação aos componentes da receita. Agora nós vamos falar das despesas. E, de uma forma geral, a Prefeitura, conforme já colocamos, é 1.416 bilhões de reais, adicionando-se a 2017, adicionando-se a reserva de contingência, que não apareceu ali na parte das receitas correntes. Nós temos nas despesas previstas 1.416 bilhões. A previsão da dotação para 2017 para os dispêndios com gasto corrente e despesa de capital perfaz um total de 216 milhões 646, dotação prevista Então, da previsão de despesa, havia uma previsão para despesa de pessoal e encargos sociais de 710 milhões e desse total foi despendido em 2017 689 milhões 768 mil 599 reais 75 centavos. Foi despendido uma previsão dos juros e encargo da dívida 9 milhões 19 mil, aqui não estão incluído o precatório, e foi despendido efetivamente 8 milhões 989 mil. Outras despesas correntes, uma previsão de 496.789 reais 384 reais e 81 centavos, foi despendido efetivamente 432.184 896 reais e 27 centavos. Comparativamente a 2016, nós tivemos um dispêndio um pouco mais representativo em 2017 em relação a pessoal e encargos sociais. Os juros da dívida, houve em 16 gastou 9 milhões, em 17 8 milhões e 900 uma fração. Outras despesas correntes, em 16 gastou 454 milhões e uma fração, 0,82 mil, e em 2017 432 milhões e 184, havendo aqui uma redução que certamente foi em decorrência também da alocação de crédito para pessoal para suprir esse dispêndio um pouco maior. As despesas de capital, aqui nós tivemos grande frustração, porque os recursos de transferências federais não aconteceu até agora praticamente nada. Então, os investimentos que estavam previstos em 121 milhões 202 mil 942 apenas foi empenhado e expendido no exercício 17, 31 milhões, dos quais 20 milhões em investimentos, efetivamente, melhorias das vias públicas, etc., equipamentos comunitários,
inversões financeiras, 2.612.000, e amortização da dívida, 8.475.000. O dispêndio de capital, um pouco correlacionando com 2016, os investimentos ficaram um pouco aquém do realizado em 2016, as inversões financeiras um pouco menores. Essas inversões financeiras, há um esclarecimento a ser feito, que é um recurso originário de investimentos procedidos pelo IPAM, fundamentalmente. E amortizações da dívida, que um pouco maior, em 2016 foram 8.312.000, porquanto em 2017, 8.475.000. Então, em termos totais, a despesa corrente, cuja previsão foi 1.216.646.000, em 2017 a despesa corrente foi de 1.130.942.000. Veja que há um valor bastante reduzido da previsão original. E tem até razão, porque nós tivemos uma frustração já observada de aproximadamente 77 milhões na arrecadação própria do município, e já se fez referência a ISN, já se fez referência a uma pequena frustração uma grande frustração dos royalties e outras receitas também originárias de outros tributos em valores menores. Pessoal, já falei, juros da dívida já falei. Então, de uma previsão de dotação de 1.216.000, nós efetivamente realizamos 1.130.000, e em relação a 2016, que foi 1.099.000 e uma fração, nós realizamos um pouco a maior nas despesas correntes relacionadas com custeios, efetivamente. E outros custeios não, e capital 121, como eu falei, 121 milhões, com frustração muito forte das receitas, transferências federais, nós investimos efetivamente 31 milhões. Então esse é o quadro com relação à despesa, o quadro geral da despesa. Obrigado. Eu gostaria de... Sim, eu gostaria de citar aqui, me perdoe, a presença de Rosane Cruz, que é a gerente de elaboração de orçamento da Simpog, do seu excelentíssimo senhor Coronel João Crisóstomo de Moura, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos, também do Samuel, da CGN, Manuel Jesus, da CGN, e o Jonatas Oliveira, da Comunicação da Prefeitura, também. Com referência, agora nós vamos ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, desculpa, e é exatamente ela que determina essa audiência pública, dispõe sobre essa audiência pública. E de todo esse conjunto de informações, o que mais ela deseja, a lei, é exatamente conhecer quais foram os dispêndios pessoal e o cumprimento dos recursos aplicados em educação e saúde. Com relação a pessoal, o executivo, o poder executivo, conforme já referido, teve uma despesa de 612.468.400
R$ 432,97. Esses recursos não realizou-se desse recurso do limite prudencial. Na verdade, a Prefeitura extrapolou tanto o limite de alerta quanto o limite prudencial. Nós alcançamos 53,68% dos 51,30% que deveria ser preservado. Comparativamente, isto nós estamos falando em relação ao exercício inteiro e com referência ao terceiro quadrimestre também fechou esse 53,68, tanto no exercício quanto no quadrimestre. Comparativamente a 2016, em 2016 o limite prudencial foi atingido em 49,14%, mas nós temos que observar que houve aquele recurso de 50 milhões entre o repatriamento e outras negociações que foram feitas com, por exemplo, a folha da Prefeitura. Teve um recurso extraordinário acontecido no ISSQN das empresas geradoras de energia, e que a soma deu 50 milhões. Esses 50 milhões fizeram com que desse satisfação plena na redução do limite prudencial no ano de 2016. O Poder Legislativo, por sua vez, despendeu R$ 22.348.329,60, atingindo o índice de 1,96 do limite que lhe permite atingir de 5,7. Secretário, por gentileza, Luiz Guilherme, a vereadora Elis Regina deseja fazer uma requisição. Bom dia, secretário. Bom dia aos demais componentes da mesa. Secretário, nessa questão de limite de gasto com o pessoal, quando se chegou ao limite prudencial de 51,3, né, o limite prudencial, quando se chegou a esse limite, qual foi as ações do município para que o limite não chegasse em 53,8? Quais foram as ações do município nesse intuito? Porque chegou o limite prudencial, eu acredito que o município já deveria ter contido alguns gastos para que não pudesse chegar em 53,8. E a gente sabe que agora, com esse valor de 53,8, muitas atividades que eram desenvolvidas pelos servidores, principalmente na questão de hora extra, e principalmente nos pontos mais essenciais, eles foram retirados agora esse mês. A única secretaria que vai estar fazendo hora extra é a Secretaria Municipal de Saúde, né, que é o que o tribunal permite. Mas a Secretaria Municipal de Serviços Básicos, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, todas elas, os secretários já entraram em contato para que os servidores não executem. Para o senhor ter uma noção, as feiras livres no domingo não vão ser mais limpas. Né, que aquela feira livre do Cainado vai esperar até segunda-feira de manhã para poder ser limpa. Então, assim, eu acredito que o município, principalmente com a contratação da Fundação Getúlio Vargas, que está lá para fazer não sei o quê, né, deveria ter pelo menos dado a esse alerta à gestão de que isso aí poderia acontecer e que poderia ser prejudicial e, principalmente, atrapalhar algumas atividades que estão sendo desenvolvidas pelo município, principalmente nessa questão de pagamento de hora extra. Eu queria que o senhor me respondesse se houve, né, se o município deu algum alerta, se a Fundação Getúlio Vargas, que estava contratada para fazer essa questão, deu algum alerta, se a Controladoria Geral do município de Porto Velho deu algum alerta referente à questão de pagamento compulsório. E assim, outra coisa que eu queria ver com o senhor. Quando estava em 53,30, a gente acompanhava o Diário Oficial do município e sempre estava vendo contratações de cargos comissionados. Eu queria saber também se
a secretaria a qual o senhor coordena, ela alertou a prefeitura de que, tendo aquele limite, não poderia mais ter contratação de cargos comissionados. Eu vou lhe responder tudo que eu puder. Nós convidamos o secretário de administração, que se considerou impedido de vir aqui, porque ele estava com 2 audiências, uma na vara criminal, essa é a revelação que ele me fez, e teria uma outra audiência, não lembro se era no Ministério Público ou no Tribunal de Contas. Então, ele poderia, com muito maior propriedade, que o assunto é da pasta dele, responder isso. Mas eu vou lhe responder tudo que eu puder. Lógico que, a partir de agosto, nós começamos a perceber uma inflexão importante, positiva, no dispêndio de pessoal. E é nosso papel natural da Fazenda. A Fazenda, quando faz as informações mensais com relação aos limites fiscais estabelecidos e cumprimento da lei, ela observa. E a partir de agosto a gente percebeu um pequeno incremento. E esse incremento foi se sucedendo um pouco. E nós, logicamente, conversamos sim, tanto com o prefeito como com o chefe de gabinete, que na parte relacionada com as nomeações, não a observar, cabe a mim sim, como um dos assessores, que eu considero a Secretaria de Planejamento, não o secretário, mas a Secretaria de Planejamento, uma secretaria importante no processo, porque coordena o equilíbrio orçamentário junto com a Fazenda Financeira para os bons resultados da Prefeitura. Mas então eu vou deixar essa parte de justificar das nomeações ao doutor Luiz Fernando, que é o secretário de governo e o secretário interino da Fazenda. Mas nós informamos sim ao prefeito, conversamos, reunimos com a Secretaria da Fazenda. Isso a gente faz todo mês, 1, 2 vezes, quando a gente, sobretudo quando a gente percebe alguma situação anômala de receita ou anômala de despesa. Mas o prefeito, incontinente algumas informações nossas, ele baixou esse decreto que está aqui, a senhora deve ter conhecimento dele. É o decreto 15.048, de 1º de fevereiro de 2018. Acontece também, vereador, que com todo esse quadro, o Tribunal de Contas, ele emitiu o acórdão, não tem número esse acórdão, que trata da inclusão, o acórdão está aqui na minha mão, se a senhora precisar, trata da inclusão do imposto de renda, que antigamente era excluído, para efeito de cálculo do limite da LRF, ele determinou que o imposto de renda fosse incluído. A inclusão desse imposto de renda pode ser melhor esclarecido tanto pelo Luiz Henrique como pelo Aquino, o secretário da Fazenda. Essa inclusão correspondeu a aproximadamente 30 milhões de reais por aí. 30 milhões de reais, se nós tivéssemos no final do ano esses 30 milhões de reais, com mais a receita, a frustração de receita que houve, são 77 milhões, com certeza absoluta não teria havido a extrapolação do limite prudencial, mesmo com as horas extras. A gente, inclusive, está fazendo agora um trabalho de ver se nós excluirmos isso, excluirmos aquilo, excluirmos não sei o quê, como nós ficaríamos. Um exercício de procedimento se nós tivéssemos mais os 30 milhões,
se nós tivéssemos uma receita acontecida, que não aconteceu, como nós estaríamos em relação ao cálculo? Porque nós temos que considerar que o mundo fático é esse. A receita é uma previsão, a despesa é uma certeza absoluta. Não se pode imaginar que a despesa de pessoal cresceu por alguma razão e não vai se deixar de pagar. Seria o absurdo total. Paga-se. E está-se agora com muita preocupação do prefeito, posso dizer, o decreto a senhora já deve conhecer também, muito preocupado. Agora, o que vai acontecer? Como os cálculos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal é sempre o mês que está sendo realizado, e mais 11 para trás, então nós ainda vamos conviver com dezembro, novembro, outubro, setembro. Então, não sei que a gente tenha um boom de receita, uma satisfação extrema, e aí a outra parte é um boom de receita e uma inflexão necessária de dispêndio pessoal. Se tiver essas duas forças, que elas têm que estar contrárias, é possível que a gente, na forma que a lei preconiza, que precisa ser corrigido o mais possível, no primeiro quadrimestre, nos dois quadrimestres desse exercício, é possível que a gente traga algum nível de satisfação melhor, espero que sim. Um outro assunto, nós tivemos uma reunião no Tribunal de Contas com o prefeito junto e toda a estrutura para tratar sobre essa questão das horas extras. O Tribunal de Contas deu uma orientação a critério do prefeito que está preconizado em lei, que é possível adicionar a lei de diretriz orçamentária de 17, produzida em 16, adicionar a previsão da hora extra. Adicionar a previsão é uma condição legal. Agora, não há nada contrário em que, mesmo adicionando a previsão, se proceda a qualquer redução nos cálculos finais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, se nós estamos gastando com dispêndio de pessoal, exclusivando nesse caso, hora extra, que é uma das forças que estão ponderando esse cálculo, mesmo com essa condição acontecendo, não retira o valor das horas extras do cálculo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não retira. Sim. Entendeu o questionamento que a Elias, tá? Uma outra, o tribunal ainda nos auxiliou, ele nos entregou um documento que eu passei ontem para o secretário, tanto da Fazenda quanto para o secretário de Administração, que talvez seja um recurso interessante. Existem estados e existem municípios, e ele passou para nós esse documento, que com a proposta de eliminar a hora extra, Dalma, qualquer coisa você, por favor, esclareça aqui, por favor. Com a proposta de se neutralizar essa questão de hora extra, aqueles médicos ou aqueles professores que têm apenas 40 horas, mas que há necessidade da administração em completar com mais 20 horas, que é o possível, no caso de um professor ou um médico que estaria 60 horas. Essas 20 horas
em vez de se transformar em horas extras, elas fossem estendidas para os servidores efetivos, essas 20 horas, mas não há caracterização de habitualidade, nem de que isso se agrega a contrato absolutamente nenhum. Da mesma forma que para os médicos. Esse documento foi passado para nós, eu passei para a administração discutir, e não passei ainda para o doutor Luiz Fernando, não passei. Mas para a administração discutir, talvez nós tenhamos aí uma alternativa para procurar melhorar a situação do quadro, eliminando essa figura, se for o caso, se for o caso, as figuras das horas extras eventualmente possíveis. Porque algumas certamente ainda vão continuar, é o que eu presumo. E o caso que a gente se refere, e isto que está previsto também nesse documento, também é especificamente para saúde e educação. Então, eu diria, vereadora, que... Só complementando novamente, vereadora, essa questão desse documento, dessa sugestão, essa orientação que o Tribunal de Contas colocou também, vai ter que ser objeto de, foi colocado pelo prefeito, mas vai ser objeto de análise e de parecer da PGM e CGM, até para ver a viabilidade, a questão legal e jurídica, questão jurídica e consequentemente legal em relação a essa prática, até porque onde foi adotado tem a questão de que o professor é contratado por hora-aula, mas não especificava quantidade de horas-aula. Hoje aqui nós somos contratados em 20 horas ou 40 horas, Então, por exemplo, numa faculdade você é contratado por hora-aula. Você pode dar 5 horas, 10 horas, 20 horas, Aqui não, você tem um contrato de 20 ou 40. Então, isso vai ter que ser objeto de análise da CGM e PGM para ver se é possível realizar, utilizar essa orientação que o tribunal está dando em relação mas também a área da educação e saúde não contempla a área que a senhora colocou. Os demais, isso, tá? Ei, Luiz Henrique, para mim entender. Então, estão sendo... Só para mim entender. Então, a questão do imposto de renda, hoje, ela inclui no limite de gasto pessoal? Está incluso no limite de gasto pessoal. O imposto de renda agora, descontado, passa a incluir prefeito de cálculo do limite comercial. Ele assim, antes era extraído. Uhum. E quais são as providências que o município irá tomar com a inclusão desse percentual no limite de gasto pessoal? São todas essas providências que a gente está observando para a senhora. Agora, com certeza... Essa questão do limite de gasto pessoal, ela está atingindo muito o servidor do quadro efetivo. São os benefícios que o servidor do quadro efetivo recebe. Eu não vi até agora nenhuma ação do município referente à questão de cargo comissionado. Ou teve exoneração e eu não vi? Eu vou me render a sua indagação sobre isso, porque não tem alcance para essa decisão. Okay. E o secretário de administração... É bom chamar aqui, a gente convocar o secretário municipal de administração, para a gente poder ter uma noção, porque eu estou vendo assim o reflexo muito em cima do servidor do quadro efetivo. Tudo é em cima deles. A gente não vê uma outra tipo de ação. Agora... Hoje mesmo, vereador Alex Paletó, eu fiquei muito apreensiva com o que eu ouvi, da possibilidade da terceirização do serviço de saúde. Os servidores hoje, após a entrevista do nosso presidente aqui da casa, meu telefone não para, dos servidores da saúde, questionando, dizendo que não estão sabendo, que estão sendo pegos de surpresa a terceirização do serviço de saúde, a criação de OCIP. Vereadora, a gente pode, então,
providenciar essa comissão mista de responsabilidade fiscal, providenciar a convocação do secretário. Nós assinamos essa convocação e colhemos a assinatura dos demais vereadores. Principalmente nessa questão de pessoal, né? Porque a gente está vendo muito essa questão de pessoal. E, secretário, assim, eu sei que o senhor é o secretário que comanda todo o orçamento do município. E aqui nós estamos quem planeja e quem executa. Quem paga, né? Secretaria Municipal de Planejamento e a Secretaria Municipal de Fazenda. Eu teria uma sugestão também, porque hoje nós vemos, assim, muitos servidores que têm diferenças salariais para receber. E eles dão entrada nos processos na Secretaria Municipal de Administração. E, na realidade, não tem um critério para pagamento dessa diferença. Eu vejo, assim, muitos colegas reclamarem, dizer, pô, o cara deu entrada com 4 meses que recebeu, eu estou aqui com 3 anos e não consigo receber. Então, se a Prefeitura pudesse fazer uma regulamentação para que essas diferenças salariais fossem pagas por dar entrada de processo, uma sequência. Eu dei entrada hoje, o doutor Luiz Guilherme deu entrada depois de amanhã, ele vai receber antes de mim. Né? Então, que pudesse fazer isso aí, para se ter um controle melhor para o município. Eu não sei se a Secretaria Municipal de Fazenda acompanha essa questão de pagamento desse anterior, né, em folha. Eu apresentaria essa sugestão. Caso não aconteça, eu vou apresentar um projeto aqui com os colegas vereadores, para que, já que nós não podemos de forma alguma gerenciar sobre recurso, mas dizer como se faz, eu acho que nós podemos ter essa liberdade de poder fazer um projetinho aí, vereador Alex Paletó, para que essa questão dos pagamentos também diferentes salariais seja feita com critério para os servidores, né? Correto. Maria não pode ser melhor do que João, nem João melhor do que Maria, né? Somos todos iguais. Correto, vereadora. Presidente, eu vou pedir para, não vou aguardar o secretário, porque eu tenho uma outra reunião, eu pedi a Vossa Excelência aí para mim poder, acho que a vereadora também, Cristiane Lopes, vamos numa reunião, né? Aí vamos ter que nos ausentar, que está marcada agora para as 11 horas. Ok, vereadora Cristiane Lopes. Bom dia a todos. Assim como a vereadora Elis, eu tenho muita preocupação com relação essa notícia, vereadora, que a senhora acabou de trazer, me deixou muito preocupada em retirar a hora extra dos servidores. Me perdoem os senhores, mas eu acho uma atitude, uma atuação nada inteligente. Porque as duas secretarias que a gente tem visto atuando na nossa cidade, visivelmente, eu mesmo, durante a noite, eu passo e vejo vários servidores trabalhando e limpando a nossa cidade. Então, além de ser injusto, não é inteligente por parte da Prefeitura de Porto Velho. E eu gostaria de saber se, ao invés de retirar as horas extras dos servidores, se não seria possível exonerar alguns cargos comissionados, para que a gente não pudesse... na minha visão, e aí os senhores que têm mais conhecimento técnico vão me dizer, seria uma forma muito mais inteligente da Prefeitura administrar e trabalhar. Porque a gente não pode ficar sem servidor. A gente já não tem material nos postos de saúde, já não tem material em nenhuma secretaria que a gente chega, está faltando insumo na CEMISB para que os servidores possam trabalhar, e ainda retirar suas horas extras, parece que a Prefeitura não está querendo realmente uma atuação, uma cooperação para que a nossa cidade caminhe. E isso muito me preocupa e eu também gostaria de saber qual é as respostas que os senhores vão ter para conosco, para os vereadores que representam aqui toda a população e também os servidores. Eu diria que as providências estão sendo encaminhadas e estão sendo tomadas pelo prefeito. Agora, nós estamos também iniciando um trabalho que é para nós vermos a quantidade e as implicações das renúncias de receitas produzidas em função de demandas legais, etc. Isso traz frustração também na composição de receita importante. Além de que nós reafirmamos, nós vivemos um momento em que houve uma inflexão, uma frustração de receita de 77 milhões de reais no orçamento, e tivemos, por outro lado, um incremento nos
dispêndio pessoal. Vereadora Elis Regina, com relação ao que eu posso imaginar por esses direitos que a senhora está falando de servidores, se esses direitos têm alguma característica de indenizatória, em sendo indenizatória, ele não é impactante. E não sendo impactante, é possível ter solução. Eu não sei detalhes disso que a senhora está falando agora, não sei, tá certo? Então, a gente vai levar essa preocupação, o secretário da Fazenda está aqui também, que é o secretário de governo, certamente ele vai estabelecer também alguma orientação nesse sentido. Mas nós temos que, ao mesmo tempo que a gente pensa na despesa, a gente precisa imaginar, vereadoras, que a despesa é algo absolutamente certo. O que a gente tem como incerto é se a receita vai acontecer. E para a receita acontecer, precisa todo um trabalho muito forte de toda a prefeitura, no sentido também de que o gasto corresponda a algum tipo de retorno. E para esse gasto corresponder a algum tipo de retorno, ele tem que ser maximizado os gastos de investimento. Só o gasto de investimentos é possível estabelecer o máximo de retorno. Isso também precisa ser considerado. Então a gente está vendo como maximizar essas duas situações aí. Vereador Elis, com relação aos processos administrativos de eventuais verbas de servidores, a Senfaz ela não tem esse controle é feito na SEMAD, né? Eles entram na folha de pagamento, né? E aí o controle não é feito, a Senfaz só faz o pagamento, a SEMAD é quem inclui isso ou não na folha de pagamento. Acho que a ideia é extremamente boa, né? A forma de você criar uma ordem cronológica para o pagamento de processos administrativos, né? Eles sendo de natureza indenizatória ou de despesas de exercícios anteriores não são impactantes, então eu acho que é uma excelente ideia. Tá? E em relação às horas extras, vereadora Cristiane, eu queria só colocar aqui o que ocorre. A questão da vedação das horas extras não é uma decisão do executivo, do prefeito, é uma vedação legal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A partir do momento que você ultrapassa o limite prudencial, que é o 51,3, fica vedado a realização de horas extras. Então, aí, né, é uma imposição legal. E aí eles abrem espaço, quando previsto na LDO, para a área de educação e saúde. É claro, isso vai prejudicar os serviços, de fato, mas me parece também que o prefeito tem esse problema de vedação. Me parece não, é um problema que tem uma vedação legal pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Luiz, era nisso que iniciava aquela primeira pergunta, né? Se já tinha um limite de gasto pessoal já crescente, o município teria que ter adotado algum tipo de providência para que não chegasse nesse patamar. Né? Eu tenho 32 anos de prefeitura, eu acho que um dos únicos pontos que nós chegamos, né, nessa questão, se não me engano, foi na época do José Guedes, que nós passamos 3 meses sem salário e com o IPAM com R$49 mil negativo, quando foi entregue para o Chiquilito. De lá para cá, eu não tenho visto no município se chegar a esse ponto de gasto com pessoal. Né? A vereadora Cristiane Lopes está me perguntando, Elisa, ali está 689 mil reais de gasto com pessoal e em 2016 foi 636, não foi isso? 686, isso, 689 e em 2016 636, né? O que é isso aqui? Eu, como presidente do sindicato, nós não tivemos nenhum tipo de reajuste salarial. Então, esses 50 milhões foi o impacto dos cargos que foram criados no município. Tem essa... E tem o quê? Tem a progressão do pessoal do Grupo TAF,
né, do grupo TAF, do grupo GOG, né, que tem aquele índice em janeiro e tem um índice de progressão no mês de maio. O resto não tem. Outra coisa, Luiz, você faz parte do grupo TAF, não, né? Não, do né? grupo do controle interno. Do controle interno. O grupo TAF, ele tem progressão, nós estamos em ano PAI, ele tem progressão agora no mês de maio. O impacto de progressão do grupo TAF é um valor alto, né? Acho que chega a quase R$1 milhão, né? Se eu não me engano. E é assim, né? Vereador Elis, desculpa. Tem coisa que não tem como se explicar. Acontecer. A questão da despesa de pessoal foi sempre uma preocupação, inclusive particular, em relação à contabilidade da Secretaria de Fazenda, né? Se nós pegarmos que em 2016 fechou com 49,14 e nós tínhamos expectativa de, em 2016, até chegar muito próximo do prudencial. Chegou aos 49,14 muito em relação, considerando as receitas eventuais que entraram exatamente no último quadrimestre, né? E aí poderia ter chegado já em dezembro. Não, de forma nenhuma, tá? Então, para mim, são basicamente alguns fatores que levaram a chegar a essa situação. Primeiro, a questão das receitas eventuais, que elas saíram agora em 2017 e como não houve aquela arrecadação que estava sendo prevista, que iria cobrir esses 50 milhões, é um fator. A questão do aumento da despesa de pessoal passa pelo que você está colocando, mas passa por 3 outras situações, tá? A questão, tem um crescimento vegetativo, que é em torno de 1,2%, que é normal isso durante o ano, mas houve aí também 3 ações judiciais, né? A primeira, o quinquênio, que foi implantado em janeiro de 2017, né? Aquela implantação do quinquênio. A questão do quinquênio, do quinquênio sobre a produtividade do grupo dos fiscais e a insalubridade, né? Então, essas 3 ações judiciais também refletiram num aumento de pessoal acima daquele aumento normal que é sempre esperado, que é o crescimento vegetativo. Isso impactou também, né, no aumento da despesa de pessoal, tá? E passa pela situação que você, pelo ponto que você colocou também, tá? Luiz, referente à questão da implantação do quinquênio, na realidade os servidores eles deram um presente para o município, porque nós ganhamos a ação do quinquênio teria que ser sobre a remuneração, nós transformamos em vantagem pessoal. Quer dizer, a gente deu uma trégua muito grande para o município. Se fosse da forma anterior, o município estaria com um prejuízo muito maior. Outra questão, a questão da insalubridade. A insalubridade ela foi aplicada apenas para os médicos. Os demais profissionais não foi aplicada. Essa ação ainda está correndo ainda, né? E a questão da produtividade, sobre o vencimento básico, a produtividade colocada como vencimento básico de todos os servidores que tem o valor de produtividade, a gratificação de produtividade, eu acho que o município tem uma outra dotação que ela poderia fazer. Se a produtividade ela foi considerada vencimento básico, ela não pode ter mais nenhum tipo de reflexo. E ela está tendo reflexo todo janeiro, ela está tendo reflexo. Ninguém está vendo isso? Não, perfeito. Eu só coloquei que essas decisões judiciais, elas impactaram também na despesa de pessoal. Em relação ao quinquênio, você tem total razão. Foi muito melhor ser transformado em vantagem pessoal do que continuar para o município, foi melhor, né? Mas mesmo assim ele impactou, tá? O grande problema é, secretário. Pode falar, Elis. E não vai ter mais nem coveiro para enterrar o povo. Porque o coveiro lá, ele tem 40 horas, ele trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo era hora extra.
Então, o que o município poderia ter visto antes dessas questões é ter analisado esse ponto. Eu achava que a Fundação Getúlio Vargas estava aqui para ver essas questões. O município pagou 5 milhões para a Fundação Getúlio Vargas. O último relatório que eu vi ali não disse nada, eu acho que eu sei muito mais. Onde poderia, eu acho que tivesse colocado uma comissão de servidor do quadro efetivo, eles teriam apontado muito mais situações do que a Fundação já apontou. Eu vi um relatório ali de inconsistência de 100 e poucos nomes, numa dimensão de 13 mil funcionários. E esses 100 e poucos nomes, vereador Alex Paletó, nada mais é do que os conselheiros que são colocados em folha. Então, o conselheiro que não foi reeleito, ele vai continuar o nome dele lá, porque a hora que qualquer órgão fiscalizador solicitar, a Secretaria Municipal de Administração vai ter que apresentar. São os servidores que foram transpostos para o quadro federal, são as inconsistências, Pino. Eu acredito que a Controladoria Geral do município, ela teria capacidade para fazer essa análise sem a gente pagar 5 milhões. Mas que foi pago. E assim, eu vou solicitar o processo. Quero saber. 5 milhões é valor muito alto para desperdiçar do município. Nós estamos com a cidade totalmente buracada, toda. Aonde a gente passa, a gente pega pedrada como vereador, rapaz. A gente está com vergonha, eu tenho vergonha nas unidades de saúde para enfrentar com o presidente do sindicato. Se a pessoa souber que eu sou vereadora, armaria, me dá uma pedrada, me joga para fora de lá. Porque a situação nossa, vereador Alex Paletó, é muito difícil, porque as porradas são sempre em cima da gente. Nós somos as pessoas que fazem a representação do povo. E aí a gente tenta iniciar na gente, até chegar no secretário. Tem gente que não conhece o doutor Luiz Guilherme, não sabe quem é o Luiz Henrique, não sabe quem é Aquino, mas sabe quem é o vereador Alex Paletó. Então, gente, sinceramente, nós estamos numa situação assim, viu, meu querido e competente secretários. Eu aqui é uma competência muito grande, o seguidor também, Luiz Henrique, é muito competente. O doutor Luiz Guilherme vem desde a época de Chiquirituense. Nós estamos numa situação muito difícil. E vocês que são os técnicos do município, vocês têm que dar esse norte. Mas, infelizmente, secretário, às vezes eu acho que mesmo vocês dando um norte para o município, vocês não são escutados. Parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro, e nós estamos num caos. Num caos. E assim, a população de Porto Velho, ela votou no doutor Hildo, acreditando de que seria uma gestão altamente competente. Infelizmente, nós estamos vendo em alguns setores que as pessoas não têm noção nem de administrar o seu lar. Ainda avaliam na secretaria. Então é importante que nós, enquanto munícipes, e a maioria nós somos moradores dessa terra aqui, filhos dessa terra, a gente puxa com mais responsabilidade isso aqui para cima da gente, para nós enquanto gestores, para nós enquanto parlamentares, enquanto legisladores, porque eu sinceramente não sei mais aonde vai parar. Nós estamos no mar, sem comandante, num barco à deriva. É o que eu entendo, é o que eu vejo. E se o servidor do quadro efetivo não foi escutado também, aí já era. Eu estou vendo aqui, desculpa aqui, eu estou vendo aqui no Luiz Henrique, que são servidores do quadro efetivo que estão sentados nessa mesa. O servidor está cansando. Ele está cansando das acusações que são sempre feitas, né? De dizer que, tem tanto servidor do quadro efetivo, vou conversar isso aí com o prefeito novamente, porque nós estamos aqui para colaborar, mas a partir do momento também que a gente sentir que a gente não tem valor, a gente vai deixar ser comandado. E aí eu estou vendo que a partir do momento que a gente deixar ser comandado, a situação vai ficar muito pior. Ok? Tá, obrigado. Desculpa aí, desabafo. Vereador Elise, eu acho que o seu desabafo é o termômetro do que cada um dos 21 vereadores estão sentindo nas ruas de Porto Velho. Como testemunha, e eu me coloco assim, um vereador independente, e ter um bom relacionamento com aqueles que são oposição, que é o Marcelo Cruz, e com aqueles que são da base, mas que a todo momento, como amigos que são dessa gestão, alertam a prefeitura. E o que a senhora está fazendo aqui é
de uma importância sem igual de alertar a gestão sobre algumas pendências com a comunidade. Porque a Cristiane Lopes sabe muito bem disso. Nós somos o para-choque da sociedade, a gente está na linha de frente e quem é cobrado são os vereadores. Os vereadores sempre são os mais questionados pela população diariamente e muitas vezes acaba, claro, faz parte do ofício, mas sofremos determinadas arguições injustas a partir de decisões de cima para baixo. Em algumas oportunidades têm que ser tomadas, não de forma draconiana, mas por decisões administrativas, mas o reflexo sempre vai estar sobre a vereança. E para aqueles que estão acompanhando diariamente as problemáticas da educação, da saúde, da infraestrutura e demais secretarias que efetivamente fazem parte do dia a dia da população, a gente acaba sendo cobrado e é o nosso papel natural, secretário, trazer essa cobrança e até de uma forma mais educada, mais sublime e cavalheira, porque normalmente, Elis Regina, eu estive no bairro Ayrton Senna, na Rua Petrolina, este sábado, aquela Rua Petrolina é uma coisa horrorosa. Inúmeros acidentes já ocorreram, enfim, eu não vou entrar em detalhes porque isso é uma questão micro, estamos falando do macro, mas é um pouco do termômetro que a gente tem sentido muito. E é natural que isso retorne à gestão municipal, ao executivo municipal, porque esse é o nosso dever. Essa é a nossa função de alertar e avaliar como está sendo a gestão do município de Porto Velho. Secretário, me permita, até pelo passar da hora, já são 11 horas, eu queria fazer uma pergunta sobre... Ok, secretário Cristiane Lopes, Elis Regina, primeira secretária da Câmara, vai ter que se retirar. É em relação à educação. Eu queria saber qual é o valor investido nos aluguéis das extensões do município de Porto Velho. Se não há possibilidade do Executivo Municipal em renegociar os contratos dessas extensões, se não há um planejamento na construção de novas salas de aula para que o Executivo Municipal não tenha mais a necessidade de alugar alguns prédios. Eu, como presidente da Comissão de Educação, estive em algumas extensões e nós pudemos avaliar, naturalmente, que algumas dessas extensões estão extremamente irregulares para a prática do ensino. E estive também no Conselho Municipal de Educação e, efetivamente, algumas unidades escolares de extensão sequer têm autorização para o seu funcionamento de forma legal. Estão ali por uma questão realmente de ofertar, a Prefeitura tem como dever, uma questão constitucional, ofertar o ensino básico. Mas existe algum planejamento, é a segunda pergunta, em relação a essa questão das extensões? Nós não recebemos e nem discutimos até aqui nenhum planejamento específico para isso. Eu tenho notícia de que o secretário e o prefeito têm procurado ver a oportunidade de algumas escolas que há espaço físico disponível e empreenderem a construção de mais sala de aula, até com a proposta, essa proposta que eu ouvi, isso daí, ela tem até como objetivo também utilizar a mão de obra disponível da própria escola, se aumentar mais 2 ou 3 salas, se for possível, se o espaço físico comportar, restando apenas, e a necessidade fundamental é o professor. Então, mas de qualquer maneira já atenuaria isso acontecendo, uma quantidade de alunado maior numa mesma escola, cuja estrutura administrativa certamente atenderia. Mas eu anotei aqui, eu vou procurar falar com o secretário como uma demanda do senhor. Isso aqui, certo? Certo, porque a nossa preocupação é que a gente está entendendo a real necessidade de gerar uma economicidade. Pelo menos é uma justificativa do prefeito em relação aos vigilantes, em relação ao contrato com a empresa, aos 900 vigilantes que atendem algumas unidades escolares e outras secretarias. Se também não é de interesse do Executivo Municipal em renegociar os contratos dessas extensões. Algumas extensões, alguns aluguéis eu consegui ter acesso, não correspondem, sinceramente, à estrutura
predial o valor cobrado. Então, assim, a gente entende a real necessidade do Executivo repensar essa questão. Eu sei que é uma herança vindo de outra gestão, mas já passado um ano, eu acredito que o prefeito possa tentar renegociar esses contratos, rever esses valores. Pode continuar, secretário. Vereador, como o senhor está tratando de educação, a indagação era essa, então... Ok, certo. Tudo bem. Só para observar, por exemplo, na educação, nós atingimos 27,44% de aplicação. Certo. Correspondendo a 211 milhões de reais, 211 milhões de reais de aplicação, 211 milhões de reais de aplicação, mais a parte do Fundeb, que alcançou naturalmente 65,3%, estava um pouco abaixo do mínimo que deveria ser aplicado. Da mesma forma que na saúde, aí a gente, vou procurar ver com o secretário, que a gente está aplicando um valor razoável na educação, poderia ser maior, poderia, razoável na educação e que precisa ter um planejamento absolutamente focado. Da mesma forma que na saúde, nós estamos aplicando 25,5% dos 15 possíveis, ou seja, tem 10% a maior. Fundamentalmente, esses são os dados mais importantes para trazer para essa audiência aqui. Ok. Então, eu vou levar as informações tanto da vereadora Elis Regina, como da outra vereadora Cristiane Lopes. Correto. E essa sua preocupação com relação à mutação possível de utilização ou de aluguéis que sejam mais compatíveis com as condições do ensino. É isso que eu estou observando. Isso. Eu pergunto se algum outro membro do Executivo Municipal gostaria de fazer uso da palavra, já vista que agora apenas o vereador Alex Paletó se encontra no plenário. Eu acredito que já tenha se esvaziado não apenas o Legislativo, mas também as perguntas e indagações dos meus nobres colegas. Alguém gostaria de se pronunciar? Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão especial de audiência pública. Bom dia a todos.